Estamos aqui com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. E como você sabe, esse programa a gente fala sobre as saúdes do ser humano, a saúde integral do ser humano. A gente fala sobre a saúde física, sobre a saúde financeira, sobre a saúde espiritual. E hoje está comigo uma pessoa muito importante, muito especial, que eu não tinha essa informação porque ela faz tanta coisa ao mesmo tempo, mas ela é médica. Ela se chama Eloá Sanches. Eloá, que delícia estar com você aqui, viu? Sandra, é um prazer estar aqui com você, agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do que a gente está fazendo de novo, trazer uma ideia nova para as pessoas que ainda não conhecem a decodificação biológica sistêmica. Então, a Eloá é esposa de um amigo meu, o Vlamir, e eu conversando com o Vlamir, ele falou assim, nossa, mas você precisa entender o que a Eloá tem feito. E daí, quando ele me falou de decodificação biológica sistêmica, eu fiquei pensando, nossa, geralmente as pessoas que eu entrevisto, Eloá, eu sei do assunto, né? Eu sei educação financeira, ou a gente fala sobre, eu tenho entrevistado muitos geriatras, então como eu vivo isso em casa com os meus pais, agora, decodificação biológica sistêmica, eu não consigo nem imaginar o que seja. Então eu queria que você explicasse pra gente, falasse um pouco do seu currículo como médica, né, do que você tem feito, e aí já explicasse para nós o que significa. Eu sou médica, formada aqui em Campinas pela Unicamp, e a minha primeira especialização foi de radiologia, eu ainda trabalho como radiologista, mas eu sempre busquei algo, porque eu sempre senti que existia algo mais profundo, a causa das doenças mais profundas. Porque a gente tem que estar atento, que muitas vezes a gente está tratando sintoma, e o sintoma é só a ponta do iceberg. Então existe algo a mais para ser avaliado, né? E fui buscar. Então é uma resposta a um pedido da minha alma, é o trabalho que eu faço mesmo, eu busco isso. E fui buscar através da medicina chinesa e me apaixonei, né? Então é completamente diferente da tradicional, né? É diferente, é linda, né? Muito bem estruturada e tal. Mas o que eu percebi que quando eu usava a medicina tradicional chinesa, assim que você parava de atender ou de acompanhar, a pessoa tende a voltar ao padrão que ela trazia antes. Tá? Então tem que ter algo a mais profundo, que mude, que retorne ao padrão inicial, antes dela começar a apresentar aquelas alterações, aqueles sintomas, ou mesmo alteração de comportamento. E fui buscar. E conheci uma técnica, né, uma teoria, que hoje eu denomino como decodificação biológica sistêmica, e depois eu vou falar por que o sistêmica, né? E essa teoria ela é originária de quem criou isso nos anos 80 na Europa, é um médico alemão chamado Dr. Hammer, tá? E o Dr. Hammer estruturou tudo isso com base na ontogênese, ou seja, na evolução do indivíduo, na evolução biológica dos tecidos, tá? Na embriologia e na função de cada célula no nosso corpo. Tá. Então é tudo muito coerente. E na fisiologia, como é que o nosso corpo evolui e desenvolve as doenças, as patologias. Desculpa, não é um estudo recente então, é algo que já existe há muito tempo. Na Europa ele já existe há mais de 50 anos, né? E é bem disseminado na Europa, Estados Unidos, Canadá. No Brasil, a gente deve ter em torno de 10 a 15 anos de algumas pessoas fazendo isso, tá? Usando essa forma diferente de entender a origem das patologias, ou mesmo de alteração de comportamento, ou mesmo de algo que não está fluindo na sua vida. Tá? Então, a gente está trabalhando com biologia celular. Então, não é assim, o que é importante entender é que não é qualquer estresse, qualquer mágoa. Existe uma percepção específica de cada indivíduo em relação a um evento que ele passou. É muito importante encontrar esse evento. Agora, uma situação que aconteça com você, você percebe de uma forma diferente da mesma situação que pode acontecer comigo. Eu vou perceber de outra maneira. Por quê? Porque nós trazemos bagagens diferentes. Nossa história
é diferente. Nossas experiências é diferente. Nossas memórias são diferentes. E por que é diferente? Porque você vem de uma linha, de uma família, de um clã, do transgeneracional. Por isso eu coloquei esse sistêmica junto. Não é algo isolado e o simples. indivíduo não está isolado. O indivíduo faz parte de todo um sistema. Então a gente já traz algumas cargas, né, boas ou não, de situações que não foram resolvidas pelo clã e que vão ser colocadas à nossa frente. E aí a opção de escolha, eu vou resolver aquilo ou não, cada um, isso é livre. Mas são coisas que dão sentido para você. Então a sua percepção mediante um evento é diferente da minha. O que importa para a gente? A percepção do indivíduo. Ela é única. Então, mediante um evento, eu vou ter uma percepção. E quando eu não consigo solucionar, porque esse evento é algo que me pega desprevenido e algo impactante emocionalmente. Vamos imaginar, por exemplo, o acidente de um carro. Sim. Você tá dirigindo e sofre um acidente. Como eu interpreto aquele acidente é completamente diferente de você. Sim. E isso pode ter uma consequência. Olha, eu vou te dar um exemplo. Tá. A gente está andando de carro e de repente tem um acidente. No momento do impacto, eu posso fazer... E aquilo ficou gravado na minha memória e pode ter impactado a minha laringe. É um conflito de susto, de medo de algo que vem sobre mim. Tá? É um medo frontal que vem sobre mim. Tá? E no momento em que eu posso impactar minha laringe. Se o indivíduo tem alguma coisa, algum antecedente, por exemplo, com brônquios, ele pode passar a desenvolver asma. Nossa. Tá? Uma asma laríngea. Um exemplo. Tá. Isso pode acontecer ou não. Tá. Ou algo que vem de frente, por exemplo, nesse acidente, algo que bateu em mim ou me machucou. Eu posso começar a ter lesões na face, na derme, por exemplo. Que a derme é um tecido que faz o quê? Ele me protege. Então, se eu me sinto atacado ou desprotegido, eu posso e não consigo resolver emocionalmente. Aquele impacto foi muito grande para que eu conscientemente pudesse resolver a situação. O que é que eu faço? Imediatamente entra em ação o sistema, eu coloco em stand-by aquele conflito, que a gente usa esse termo de conflito, que eu não consegui resolver, e ele é um conflito biológico, tá? E eu coloco no meu inconsciente e guardo ele lá. Isso não quer dizer que ele não exista. Ele está lá. E está mandando uma mensagem. Houve um prejuízo. Então, o que eu preciso? Eu preciso estar sempre atento, porque pode acontecer alguma coisa igual. E no momento em que eu me vejo, às vezes, na mesma rua, ou na mesma estrada, ou no mesmo tempo, calor, fazia sol, ou chovia, ou eu gravo tudo exatamente como aconteceu. Eu abro aquele arquivo, acidente de carro, ele está lá. Quando eu me vejo, de novo, numa situação que me remeta a qualquer item desse arquivo, eu starto o programa de proteção, ou de medo, ou de susto. Depende da minha percepção naquele momento. A sua percepção, você está comigo, e nós duas sofremos o mesmo acidente, é diferente. Para você, pode ser que não tenha acontecido nada demais, mas para mim, pode ter sido impactante. Por quê? Porque para mim, houve uma emoção envolvida. Para você, entendi. Não. Nossa, Lu, é interessante você estar falando isso. Eu estou lembrando de uma época que eu fazia Unicamp também, e eu voltava às vezes a pé da Unicamp e passava pelo Taquaral. E uma vez, um rapaz, eu caminhando, tentou me agarrar. E eu passo todos os dias nesse mesmo local do Taquaral para levar meus filhos na escola. E eu lembro todo dia. Eu falo, gente, mas isso já aconteceu há 20 anos atrás. E tá lá. E tá lá. Então, assim, eu fico imaginando. Agora, eu acho que a pergunta que todo telespectador que está assistindo gostaria de fazer, né? Eu imagino que uma das perguntas, como é que você acessa isso para resolver? Porque isso não é fácil, né? Não. Imagino. Não existe pílula mágica. A gente vê que hoje o mundo está
num sentimento de desespero. As pessoas estão buscando a sobrevivência. Então a nossa vida está muito difícil. A gente vive muito na escassez, no sofrimento. Agora, pílula mágica, infelizmente a gente não tem ainda. É preciso olhar para dentro. É preciso tomar consciência das suas crenças e, mais ainda, dos sentimentos que mantêm essas crenças. Porque se eu não resolvo os sentimentos, essas crenças vão aparecer de outra forma. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento. E o autoconhecimento leva à autocura. Essa é a proposta da decodificação biológica. Você acessar os seus sentimentos e as suas crenças. Porque é o sentimento que dá coerência. Nada existe por acaso. O sistema é absolutamente coerente. Então, tudo que você está vivenciando tem uma coerência com o seu inconsciente ou com o seu campo informacional. Isso é muito importante. O importante é você ser responsável e assumir a sua vida, pegar as rédeas da sua vida e não delegar isso para o destino. O destino me trouxe até aqui. Não foi o destino. Foram essas informações que estão presentes no seu inconsciente. E mesmo que você não as veja, não as toque, elas existem. Com certeza. E Eloá, eu sempre falo para os telespectadores, né, que a ideia desse programa é tudo questão de atitude, é que realmente a gente tome uma atitude diferente na nossa vida, para que a gente não fique com aquela história de vitimismo, que eu nasci nessa família, dessa maneira. Então, você tomar uma atitude tem completamente tudo a ver com o que você sabe das coisas, com o teu nível de consciência. Então, eu estou muito feliz com a doutora Eloá aqui, nos trazendo muito mais consciência num pequeno espaço de tempo, mas você depois pode pesquisar também sobre decodificação biológica sistêmica ou o próprio trabalho da doutora Eloá. A gente vai para um rápido intervalo, um rápido apoio cultural e a gente já volta. Hoje o programa é Tudo Questão de Atitude, traz para você a doutora Eloá Sanches. É muito interessante, decodificação biológica sistêmica. E aqui nos bastidores eu estava falando com a doutora Eloá, eu sempre levo para você um exemplo do Padre Haroldo, né? E eu falei para ela, doutora Eloá, pensa bem, o Padre Haroldo aos 101 anos, escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. O que será, Eloá? Será que ele conseguiu realmente verificar? Porque assim, o Padre Haroldo tem um problema sério. Os pais eram alcoólatras e ele tinha uma predisposição genética para ser dependente químico. E ele veio para o Brasil e transformou o mundo dos dependentes químicos aqui, né? Então parece que ele entendeu completamente como funciona a história, né? Olha que interessante, porque assim, era um conflito do transgeneracional que ele conseguiu olhar para esse conflito, entrar em contato com essa sombra. Porque a sombra, a gente não luta contra ela, a gente acolhe. O segredo é não lutar contra a sombra, mas acolher, olhar para ela, mas com um olhar de não julgamento. Eu tenho visto, assim, e comigo também, a chave de você conseguir acessar a sombra e jogar luz, porque, veja, a luz tem ação sobre a sombra, mas a sombra não tem ação sobre a luz, a não ser que eu bloqueie a luz. Verdade. A luz tem ação sobre a sombra, mas a sombra não. No momento em que eu jogo luz num cômodo, a sombra recua imediatamente. Ela não é ativa, mas a luz é ativa. A única vez que a sombra ganha é quando eu interrompo a luz. E o que é a luz? A luz é amor incondicional. Ai, que lindo isso. A maneira como você explicou, muito bonito. E foi o que o Padre Haroldo fez. Não julgamento. Provavelmente ele deve ter tido um olhar para esse clã de não julgamento, de compreensão de por que o alcoolismo. O alcoolismo tem uma história atrás disso. Ele não vem à toa, nada é por acaso. Tem um abandono provavelmente lá atrás. Quem vivenciou o abandono? Provavelmente abandono do pai, que está ligado ao alcoolismo.
Então ele resolveu mudar a história. E a gente pode mudar a história. Como ele mudou a história? Na ação, na compreensão do que se passa. Porque você precisa detectar que existe algo, compreender o que se passa e trabalhar ativamente em cima disso. E assim, trabalhar ativamente, uma das posturas é uma postura de não julgamento. Por que aconteceu isso? Por que ele fez assim? Não, a culpa foi dele. Não. Isso é um trabalho difícil da gente fazer. É aí que a gente desconecta o sentimento. Ai, que interessante, Eloá. E enquanto não tiver sentimento, não vai ter toda essa carga que vai te trazer as doenças. Não há mais necessidade. O corpo vai entrar em ação quando eu ainda tenho uma necessidade. A natureza, ela trabalha ou em necessidade, quer dizer, um ambiente inóspito, então eu tenho uma necessidade de resolver algo, de fazer algo, ou um ambiente propício em que é interessante eu cresço. A célula faz isso. Tá? Tem um biólogo americano, é um cientista chamado Bruce Lipton, ele tem um livro e ele explica muito bem isso. Você lembra o nome do livro? Eu já vi já ouvi sobre ele. O Bruce Lipton trabalha muito sobre percepção. É a biologia da crença, o nome do livro. E ali ele fala muito sobre percepção e membrana celular. Então aí é uma ligação, por exemplo. Como que uma coisa intangível, como um sentimento, pode ter ação na matéria? O que é a matéria? Nosso corpo. Através da percepção. E o que é percepção? Percepção é a experiência e a memória que ela guarda, mas eu vou somar isso um sentimento. Eu gosto de falar sentimento, pode entender a emoção, mas eu acho que o sentimento ele é mais profundo e é ele quem dá um nó, que prende você naquela situação. Por que é que então eu vou guardar algo? Então vamos lá, vamos voltar no caso do acidente que a gente estava falando. Se você não despertou nenhuma emoção naquilo, passou. Não tem necessidade de você guardar aquela experiência no seu banco de dados. Mas se eu tive um prejuízo e impactou-me emocionalmente, eu guardo. Por quê? Eu não vou sofrer outro prejuízo. Nossa, gente, que interessante. Na realidade, agora eu fico imaginando, as pessoas vivem o que elas vivem por causa realmente dessas percepções, né? Percepção. E talvez o seu mundo está na sua cabeça e no seu coração. E essa talvez seja, Eloá, a grande diferença entre o que a gente viu muito no Instituto Padre Haroldo, né? Uma mãe e um pai que falava, né? Tem os dois filhos iguais e um é completamente dependente de droga e o outro não, né? Então assim, mas por quê? Eu ensinei os dois que usar droga fazia mal. Mas foi o jeito que ele percebeu, né? Foi como ele entendeu. Ele percebeu, cada um percebe um pai e uma mãe diferente. Os dois são as mesmas pessoas, mas cada um vê de uma forma. Agora, se a gente for pensar em termos de prevenção, como é que a gente toma uma atitude para prevenir? Porque às vezes esse acidente acontece com uma criança de 8 anos e ela vai viver aquilo, a gente querendo ou não. Olha, não dá para você abrir um guarda-chuva e sair por aí imune aos acontecimentos da vida. Tá? O que dá para a gente fazer é começar a treinar autoconhecimento, autopercepção. Então você chega em casa depois de um dia de trabalho, aborrecido, tem algo te incomodando. O que é que aconteceu? Você se pergunta, o que é que aconteceu hoje? O que foi que eu escutei? O que foi que eu percebi no ambiente que me pegou em algum aspecto? Vai buscar, faz esse treino. Olhe para dentro de você. Ah, entendi, é isso. E que sentimento está atrelado a isso? Eu estou com raiva. Tem raiva, tem tristeza, tem medo, tem mágoa, tem ódio, né? Tem sensação de exclusão, tem sensação de insignificância, de impotência mediante aquela ação. O que é que eu estou sentindo ali? Fazer esse treino é a nossa lição de casa. Então, o que a gente faz na decodificação? Você traz para mim o sintoma e eu digo para você, isso está decodificado. Tá? Existe um grande número de patologias que já tem o seu conflito, a sua percepção já estruturada. Então, você me traz o sintoma,
eu já fecho um leque, eu sei mais ou menos o que houve com você. Isso por causa de teoria já estudada. Já estudada. Ah, entendi. Tem já muita coisa descrita, então é bem específico. É diferente de dizer, isso é só um estresse. Não é só um estresse. Qual é o detalhe do que você está chamando de estresse? Qual é o conflito que eu estou vivenciando? É profundo e eu vivo isso no isolamento. Eu não consigo dar resolução a isso. Então, o que eu faço? Eu jogo para o meu inconsciente, imediatamente starta um programa. Quem vai me ajudar? O corpo. Existem células específicas para fazer exatamente aquilo que eu não estou conseguindo fazer conscientemente. Então, o meu corpo toma a frente disso e é como se ele se adaptasse àquela situação de hiperestresse que eu ainda estou vivenciando, que ela está presente. Por exemplo, eu te pedi um exemplo. O Brasil, a gente tem, as famílias são oriundas de imigrantes. Uhum. A maioria das famílias do Brasil foi praticamente sim, inteiro, né? Inteiro, né? O índio é que é nativo daqui e tem lá as questões deles de perseguição. Coitado. Certo? Então vamos lá. Por que é que um imigrante veio para cá, para um lugar que não tinha nada, nenhuma estrutura, para ganhar vida? Porque lá eles estavam passando fome. No mínimo, passando fome, em dificuldade ou fugindo de guerra. Senão não teriam vindo, né? É lógico. Quando tá bom, você fica. A não ser que tenha uma coisa muito boa ou bom lá, né? Ele não está em sofrimento. Ninguém chega no seu consultório e fala assim, olha, eu estou super feliz, eu sou só luz. E fazer o quê aqui, Aí eu troco com você, eu falo, você é só luz, então, por favor, você não quer cuidar de mim? Boa! Né? Então, vamos lá. Nossos ancestrais, eles vieram com um prejuízo, tá? Uma percepção, a maioria, de fome, tá? Passando fome. Os meus vieram passando fome, né? Quem é que no meu corpo guarda alimento em caso de necessidade? Existe uma célula que faz isso para mim, que é o hepatócito, no fígado. Quando eu como, eu faço a digestão, eu absorvo o meu alimento, vai tudo para o fígado. O fígado pega tudo aquilo e constrói um monte de coisa. É hormônio, enzima, tal, e guarda. Se eu tenho uma memória de que guarde porque vai faltar, e a memória do hepatócito é medo de morrer de fome, porque isso já aconteceu antes. Na minha linha ancestral, alguém já morreu de fome. Eu trago isso no meu DNA. Essa memória, essa percepção existe. Então, vamos supor que na sua família, nos seus ancestrais, alguém passou fome ou morreu de fome. E isso acontece mesmo, aconteceu, né? Você pode estar trazendo essa memória. Então, quando você entra em contato com essa memória, imediatamente seu corpo vai tomar uma atitude. E quem vai fazer isso? Uma célula específica que faz isso. Não é qualquer célula, é a célula do fígado. Então você vai guardar a gordura. E quando você vai fazer um exame, vai estar lá, gordura no fígado, esteatose hepática, esse é o termo que a gente usa. Não é do nada, do acaso. Não, mas eu como churrasco todo final de semana. Não. Tem gente magrinha que tem esteatose. E tem pessoas com obesidade que não tem. Então é a percepção de cada um. Doutora Eloá, não estou acreditando que o programa chegou ao fim, tá? Tem muito mais informação para a gente passar para você. Eu vou fazer uma promessa, foi a primeira vez que a doutora Eloá veio, mas não vai ser a última. A gente vai falar muito mais, porque quando a gente fala de que tudo é questão de atitude, que a gente tem que mudar os nossos hábitos, hoje eu percebi que é algo está muito abaixo do que a gente imagina. O negócio é muito mais fundo, tem uma história muito mais complexa e às vezes é difícil a gente mudar realmente, mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para falar que é possível, que talvez a gente esteja entrando num momento da humanidade em que a gente vai se preocupar mais com isso. Enfim, não foi a última vez que vocês viram a doutora Eloá aqui. Ela atende num espaço que chama Premaluz. Tá o endereço, o telefone aí na tela para você. Mas com certeza a gente volta com outras informações para a gente aos pouquinhos mudando as nossas atitudes. Será um prazer poder passar essa informação para as pessoas, porque o mundo está vivendo muito sofrimento. E é para isso que a gente está aqui.
para fazer a diferença no mundo. Com certeza. Eu falo que a gente não faz sentido a gente existir se não for para melhorar a sociedade. Tudo tem um sentido. Tudo. Muito obrigada pela sua participação e eu te espero no próximo É Tudo Questão de Atitude.